Primeira coisa que eu quero dizer é que eu entendo perfeitamente que toda vez que a gente vê um vídeo no YouTube dizendo aprenda X em Y dias, não. Aprenda Python em 21 dias, aprenda Linux em uma madrugada. Nunca é assim. O último livro que eu vi de aprenda não sei o que em 20 dias era desse tamanho. Não. Esse vídeo é honesto em dizer que são 3 dias para você tirar a sua certificação PSM ou Professional Scrum Master 1. Ah, Davi, mas eu não sei nem o que é Scrum. Não importa. Você vai passar na prova em 3 dias, se você quiser. Ah, mas como você tem certeza disso? Porque é o que eu fiz. 3 dias antes de eu tirar a minha certificação, eu não sabia o que era Scrum. Já tinha ouvido falar o nome, assim como você, mas eu não fazia ideia do que era. Não só vou te dizer como passar na prova em 3 dias, eu vou te dar um material para isso. Vou fazer um vídeo separadamente onde eu explico o guia do Scrum, parágrafo por parágrafo, e vou te dar o simulado que você tem que fazer para você passar na prova sem problemas nenhum. Beleza? Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho de como é a prova, um pouquinho da minha história, como eu cheguei nessa prova, para vocês entenderem, conseguirem ter uma ideia mental de o que vocês vão fazer nessa prova. Legal? Vamos começar falando um pouquinho de como eu descobri essa prova e decidi tirá-la. Eu estou voltando para a área de TI agora. Eu passei para lá de 9 anos fora da área. O problema é, quando você volta com quase 40 anos para uma área, você ficou para trás. Você precisa começar a se atualizar. Então eu peguei desde janeiro e comecei a estudar e tirar certificações. Porque eu sei que quando eu chegar no entrevistador, ele vai perguntar para mim, qual é a sua experiência nessa tecnologia? Eu vou dizer, eu não tenho, porque eu não trabalhei nela. Mas eu sou certificado, eu te garanto que eu tenho conhecimento teórico. Conhecimento prático eu pego rápido. Então é meio que uma maneira de colocar o pé na porta ali, de tipo, tentar me colocar no mercado de trabalho, mesmo sabendo que eu não tenho experiência de fato na ferramenta. Então, meio que a minha estratégia foi, vou tirar a certificação. Então, em janeiro, eu decidi que eu quero atacar a AWS prioritariamente. Então, legal. Fui e tirei a primeira certificação de AWS, que é Cloud Practitioner. Que é simplesmente você manja você atesta que você manja o que é Cloud Computing. Não tecnicamente, mas você conhece os conceitos. Legal. Comecei a estudar em 4 de janeiro, tirei a prova em 31 de janeiro? 31 de janeiro. Então eu tirei dentro do mesmo mês, em 30 dias. Imediatamente eu comecei a estudar para a prova de arquiteto. Arquiteto de Soluções Associate, não Professional Associate. Comecei a estudar em 1º de fevereiro e como não tinha espaço na agenda, eu acabei tirando no dia 2 de março. Fevereiro, março, isso em março. Não deu para tirar dele em fevereiro porque não tinha vaga, não tinha horário aberto. Mas beleza, tirei essencialmente em 30 dias, 31 dias. Quando chegou em março, eu decidi que eu queria tirar uma outra prova. Eu não queria que fosse necessariamente de AWS, porque eu estava meio saturado, queria dar um tempo. Eu fui para uma prova que um amigo me recomendou, chamada Terraform. É uma tecnologia de infraestrutura como código. Eu vi que o curso tinha aproximadamente 11 horas de conteúdo. E eu falei, quero tirar essa prova em uma semana. Eu quero usar, sei lá, 5 dias para estudar, ou 4 dias no máximo para estudar, 1, 2 ou no máximo 3 dias para fazer simulado e vamos cair para a prova. E foi o que eu fiz, eu tirei em 7 dias a prova de Terraform. Não foi ideal, porque o material que eu usei para estudar não era bom, muito bom pelo menos. Eu acabei passando, foi a menor nota que eu tirei em todas as minhas certificações até hoje. Mas passei. E a parte boa disso é que a minha meta é uma certificação por mês, não é? Então se eu tirei em 7 dias, quer dizer que eu tenho os próximos 20 dias meio que de folga. E eu meio que tava precisando disso depois de estudar que nem louco durante 2 meses e meio. Legal. Agora estamos em abril, eu precisava tirar outra certificação.
Curiosamente, eu passei por um processo de uma entrevista de emprego na realidade e alguém me perguntou se eu conhecia de Scrum. E naquele momento eu percebi que eu não fazia ideia do que era Scrum. Quer dizer, eu fazia, eu sabia que tinha algo a ver com Agile, mas eu não sei o que é Scrum, não sabia. Tudo bem, acabou a entrevista, tá tudo certo e tal. Eu fui pra internet e descobri o que era Scrum. Li um pouco e descobri que o documento de definição de Scrum tem 16 páginas. Úteis realmente tem 11 páginas. E eu meio que li o documento rapidinho. Atualmente, na situação que eu tô, como eu tô tentando melhorar o meu currículo, o que eu faço sempre? Todas as vezes que eu vejo uma nova tecnologia, eu vou ver se ela tem uma certificação, quanto ela custa e se ela é fácil. E eu descobri que a prova de Agile, que a prova de Scrum PSM1 é essencialmente aquilo que eu tinha acabado de ler, aquelas 16 páginas. Eu falei, sério? Não é barato, é $150. Comparado com algumas certificações, não é caro também, mas $150 ainda vai ser quase 800 pau no Brasil. Eu falei, mas tudo bem, vamos, $150 é qualquer certificação que eu tirei até agora, foi basicamente isso. Então não tá mais caro do que as outras certificações. Eu falei, cara, são 16 páginas, eu vou tirar essa prova em 3 dias. Depois eu descobri que não é só isso, você precisa saber um pouco mais do que aquele documento, mas essencialmente é aquilo. Estudei pra caramba durante 2 dias, na verdade um dia eu li o documento umas 3 vezes diferentes. No segundo dia eu li novamente para fixar aquele conhecimento. O primeiro dia foi meio que para descobrir o conhecimento. O segundo dia foi para fixar e fazer simulado. O terceiro dia eu fiz um simuladinho e caí para a prova. E passei com 97,5. Quer dizer que de 80 questões eu errei 2. Eu acertei 78 em 3 dias. Lendo o documento talvez 5 ou 6 vezes. Então eu não acho que é uma prova difícil e eu acho que vocês podem tirá-la. Legal? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de como é a experiência de fazer a prova. O guia do Scrum está disponível aqui em scrum.org. Só procurar por Scrum Guide, o guia do Scrum, vocês já vão encontrá-lo. A página não é das melhores, eu acho que podia ter um botãozinho um pouco mais destacado, mas aqui embaixo tá para você ler o guia do Scrum aqui. E quando você clica, você tem 3 opções basicamente. Você consegue ler online, onde você tem esse guia já aqui disponível para vocês não precisam nem se preocupar em baixar o PDF. Mas se você quiser baixar o PDF, a versão em inglês está no meio da página. Eu não sei se o navegador, se ele estiver em português, se aparece a versão em português aqui. De qualquer maneira, vocês sempre podem vir na terceira opção, onde você seleciona a língua e pode baixar o PDF. Nesse caso, a gente pode vir aqui e baixar em português do Brasil, por Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo. E baixar isso aqui, salvando onde você bem quiser. Legal? Esse guia, como eu falei para vocês, ele tem 16 páginas. No entanto, se a gente começar a limpar lixo, o que eu chamo de lixo? Capa, introdução, quem somos, agradecimentos especiais, blá 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 blá, você acaba sobrando 11 páginas. Olha só, a gente já começa aqui, a definição do Scrum começa na página 4, ou seja, você já deixou 3 para trás, certo? Se a gente vier aqui embaixo, vocês podem ver que nota final está na página 15 e 16. Então, na verdade, a gente tem da página 4 à página 13. 13 menos 4 são 9, não são nem 11. 9 páginas apenas de conteúdo útil de fato. Eu tenho um vídeo, ou vou ter um vídeo em breve, que vai passar parágrafo por parágrafo desse documento para que vocês possam estudar, usar como material de estudo também, além de ler o documento, ok? Então isso vai vir em breve, procurem no meu canal, ou se já tiver, assim que eu postar eu coloco na descrição desse vídeo, tá bom? Davi, o que eu preciso estudar desse documento? Absolutamente tudo, 100%. Poxa, mas eu preciso garantir que eu sei essa frasezinha, esse parágrafozinho aqui, sim. Pensa no seguinte, cara, são 9 páginas, os caras têm que fazer 80 questões. Praticamente todo parágrafo tem alguma coisa que vai aparecer lá. Além disso, é tão enxuto que cada parágrafo fala um pouco da definição do Scrum.
alguma coisa importante que você precisa memorizar. São 9 páginas, cara. Lê de cima a baixo, garante que você entende cada uma. Ah, preciso decorar cada uma das palavras? Não. Entende o que é. Tem coisas que você sabe que você vai precisar decorar. Então, por exemplo, se você vê uma lista, vamos tentar achar alguma coisa aqui que exemplifique um pouco o que eu estou dizendo. Ah, eu já sei o que. Aqui. Você vê uma lista como essa aqui, compromisso, foco, abertura, respeito e coragem, cara, tá em negrito, itálico, centralizado. Você acha que você tem que decorar esses 4 conceitos? É óbvio. Decora esse negócio. Agora, pô, eu preciso decorar a ordem das palavras nesse parágrafo aqui? Provavelmente não. Eu preciso entender o que é, mas eu preciso decorar. Show? Com isso, vocês passam em 80% das questões, se não mais. Só com esse documento. Agora tá o grande segredinho para vocês atingirem os próximos 20%. Bom, não sei se eu posso dizer 20%, porque eu mesmo não tirei 100%, eu tirei 97,5%. Então vai, os próximos 17,5%, que eu consigo garantir porque foi o que eu fiz. Se chama Scrum Quizzes, desse Mikhail Lapshin. mlapshin.com, também vou colocar na descrição para vocês verem. Ele tem os quizzes, que são basicamente simulados da prova, tá? Tanto para o Scrum Master, que é o PSM, quanto para o PSPO, que é o Scrum Product Owner. Se você tem alguma dúvida de qual prova você faz, a mais genérica de todas é a PSM1. Se você tiver essa, todo mundo sabe que você manja de Scrum. Se você tiver de Product Owner, todo mundo sabe que você é um Product Owner, classe A, você manja pra caramba de Scrum. Então, tira PSM1 primeiro, e aí se você quiser especializar, aí você vai para as outras, se você quiser deixar essa grana. A gente tem 2 modos aqui. O primeiro deles é Learning Mode. Eu acho que deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Pronto. O primeiro deles é Learning Mode e o outro é Real Mode. Real Mode vai te dar a prova em 60 minutos, como a prova original é. Eu já vou falar sobre isso, sobre o formato da prova, tá? E a gente tem esse Learning Mode, ou melhor, esse Learning Mode, onde ele te dá todas as perguntas, sem tempo, e ainda te fala ao final de cada pergunta se tá certo ou não. Eu estudei utilizando esse Learning Mode, eu não estava preocupado com o tempo, eu estava preocupado com entender e aprender. Só vem aqui embaixo, não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, não tem que fazer nada. Inicia o quiz, tá aqui. Tá um pouquinho zoado porque eu tô com o zoom ativado, mas se eu diminuir um pouco vocês vão ver. A gente tem aqui as perguntas e as respostas. Você pode pular para vários, por exemplo, quero ir para pergunta 44, tá aqui a pergunta 44. Quero ir para 1, tá aqui, por aí vai. E aí você pode responder. Quem é responsável pela criação da definição de done? Quem diz o que é done? Eu acho que é o time de Scrum. Ops, a única coisa que eu acho ruim aqui, que eu não acho que... Deixa eu tirar minha câmera desse local para vocês verem um pouco melhor. Pronto. Aqui eu tenho o botão de Skip Question, tá logo embaixo das perguntas. É muito fácil clicar nele sem querer. No teste original, no teste real, não tá assim, tá? Mas a gente vem aqui na direita, puff. E aí, se tiver errado como estava aqui, ele vai te dizer, olha, incorreto. A definição de done é feito pelo... assim não. Ele tira toda a descrição. Olha, na verdade ele é... Se não for parte definido pela tua empresa, quem tem que fazer é blá 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 blá, ok? Ele vai marcando isso para você, mas a ideia aqui não é se eu passei ou não passei. Passou por uma questão onde você viu que tá errado, que você errou, lê o texto, entende por que você errou. Da próxima vez você não erra mais. Certo? Então, por exemplo, segunda. Could the Spring Planning be finished? O planejamento do Spring pode terminar se apenas o trabalho dos primeiros dias tiver sido decomposto em unidades de 1 dia ou menos. O que ele está dizendo é o seguinte, se a gente só planejar os primeiros dias do sprint, tá tudo certo, eu preciso definir ele inteiro na fase de planejamento.
Aí você vira e fala, ah, não, todos os itens têm que estar definidos, o que está errado, como a outra. Ele vai te dizer isso. Vamos fazer acertar uma agora. 3. O que é Scrum? Essa é uma pegadinha. O pessoal faz bastante essa pergunta na prova. O que é Scrum? Porque Scrum não é uma metodologia. Ele não é um processo. Ele é só um framework. Ele é só uma maneira de te dizer que, olha, segue esse modelinho aqui, tá? Mas ele não é necessariamente uma metodologia. Ele é só uma lista de sugestões. Check. E a gente acertou. E faz isso, cara. Você tem 85, se eu não me engano, questões, 87 questões nesse teste. Por que eu sugiro que vocês façam essa? Mais uma coisa, essas 87 são as 87. Não adianta você reiniciar achando que você vai ter 87 diferentes, porque não vai, certo? Mas faz cada uma delas, porque eu passei em várias questões da prova porque elas estavam aqui nesse simulado, mas elas não estavam, simplesmente não estavam no documento de definição. Foi quando eu aprendi que... E na verdade eu fiquei puto com essa prova. Quando eu tava fazendo essa prova, ou esse simulado, eu tava puto com ele falando, pô, mas não tá caindo questões que estão lá no guia. Esse simulado deve estar errado. Não, o simulado tá certo. Errado tava a pessoa que falou que você só precisa da informação que tá dentro do guia. Deixa eu tentar achar uma pergunta que demonstre isso pra vocês. Olha só. Artefato, teoria... Ah, tá, desculpa, eu tô lendo... Não... Olha isso. O que o cone... Nem eu lembrava disso. O cone da incerteza. O que o cone da incerteza mostra? Eu garanto que isso não está no guia do Scrum. Isso é informação que não está ali. Se você só tiver estudado o guia do Scrum, essa pergunta você perdeu. Você pode até chutar, mas você não tem informações sobre ela. Eu não recebi essa questão na minha prova, mas tenho certeza que você está aqui e podia ter caído. Me dei bem. Vamos achar outra. Oh, meu Deus. Toda vez que eu aperto F5 ele recarrega. Tá. Olha isso. Essa aqui eu recebi na minha prova. O que o Burn Down Chart mostra? Eu não faço a menor ideia. Ou melhor, pela minha... Quer ver uma coisa? Eu não faço a menor ideia porque não existe aqui. Existe, sim, um parágrafo dizendo que você pode usar a ferramenta de Burn Up ou de Burn Down. Olha só. Existem várias práticas para prever o progresso, como Burn Downs, Burn Ups ou Cumulative Flows. É a única coisa que aparece nesse documento. Olha só. Tá vendo? São duas ocorrências no documento inteiro. E as duas estão no mesmo parágrafo. Nenhum deles te diz o que é um burn up ou um burn down. Ele só diz que você pode utilizar. Então vocês podem ver que a prova utiliza sim. No 80% das perguntas vem desse documento. Mas não é 100%. Legal? E aí vocês fazem esses simulados e quantos mais vocês quiserem. Esse aqui é o que eu achei que está mais próximo da prova pelos exemplos que eu fiz. Show? Vamos falar agora sobre o formato da prova. Bom, você já entendeu o que você tem que estudar, você já entendeu o conteúdo, legal. E aí, como é a prova? Bem simples. Vai no site do scrum.org, vai na área de PSM1 do exame, adquire esse exame, paga por ele. Cartão de crédito, melhor opção, você recebe imediatamente um password, que é uma senha para você iniciar o seu exame. Você tem direito a iniciar o exame uma vez com esse password. Então toma muito cuidado para não entrar numa hora que você sabe, por exemplo, sua internet está caindo toda hora, alguma coisa do tipo. Você tem... eles são muito tranquilos. Não tem proctor, não tem ninguém te assistindo enquanto você faz a prova. É uma prova online, é como o seu simulado. Você entra na prova, responde, acabou, você recebe seu resultado. Não tem ninguém te assistindo, não tem nenhum tipo de medida para garantir que você está mentindo na prova ou alguma coisa desse tipo. Então é só entrar e fazer. A única coisa é, se sua conexão cair no meio, você perdeu.
já era 150 pau no lixo. Então, garanta que a sua internet está legal, porque se cair já era, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês passo a passo como fazer as coisas. Primeira coisa, para iniciar sempre, aqui no Google a gente vai jogar um PSM1. Não é a primeira opção da lista, mas se a gente descer, vocês vão ver aqui a opção do Scrum.org, onde a gente tem o Professional Scrum. Estou aumentando o zoom para a gente ver. Pronto, Professional Scrum Master TM1. Vamos entrar nele. E aqui a gente tem todas as informações sobre a prova. Coisas a saber. Custa $150. A gente já comentou sobre isso. Para passar, você precisa tirar 85% ou mais. Não é uma prova fácil. Tempo limite é 60 minutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem 45 segundos por questão. Muita gente fica extremamente assustada por causa disso. Fala, poxa, mas 45 segundos é muito pouco tempo. E só que essa é uma média. Você precisa entender que quando você for fazer a prova, teoricamente, você já manja bem da teoria de Scrum. Isso quer dizer que, sei lá, a cada 5 questões, uma delas você vai ter que realmente parar e pensar. As outras 4 você responde em 15 segundos. Todo esse tempo acumulado dessas questões que você levou 15, 20 segundos em vez de levar 45, ficam para essa pergunta que você não faz a menor ideia de qual é a resposta, ou que tem que pensar um pouco. As perguntas não são longas, não tem pergunta de 3 parágrafos, você tem que ler e entender. O tempo é curto, tudo questãozinha de no máximo 3 linhas. Muitas vezes é uma linha só. Qual é o X? É Y. Acabou, próxima questão, 10 segundos. Agora você tem 45 segundos, mais 35 segundos para a próxima. Pô, fiz em 10 segundos de novo. Classe A, agora você tem 45, mais 35, mais 35 na terceira questão. Por aí vai. Ainda é apertado. Ainda é apertada, porque quando você trava numa questão, ela te toma brincando 3, 4 minutos. Tá? Não quer dizer que vai ser fácil, não é. Mas também não é tão apertado quanto o pessoal pensa. O grande segredo da prova é o seguinte, só vai, só responde. Chegou numa pergunta que você olha e fala, não sei, marca ela, eu vou mostrar para vocês como marcar, vai para a próxima e continua. E no final você volta olhando só as que você marcou, beleza? Vamos continuar. Legal. Número de questões, 80, como eu falei. Se fizer a conta aqui, vai dar 45 segundos por questão. Múltipla escolha e true and false. Ou melhor, múltipla opção, múltiplas respostas e true and false. Qual é a diferença disso? Múltipla escolha quer dizer que você tem, sei lá, 5 escolhas, uma está correta. Múltiplas respostas quer dizer que a mesma pergunta tem 2 ou 3 respostas corretas. Eu não diria... Geralmente essas perguntas são mais difíceis, simplesmente pelo fato de você ter mais probabilidade de errar, lógico. Mas também pelo fato que se você não ficar esperto, você faz uma resposta só em vez de 3, por exemplo, que ela espera, vai para a próxima e tu acha que tu respondeu. Na verdade, você respondeu uma de 3. Então tem que ficar muito esperto com essas perguntas. E true ou false costumam ser as mais fáceis do mundo. Apesar de que na de Terraform eu achei que foram as mais difíceis. Mas nessa não. Segundo eles, a dificuldade é intermediária. Eu acredito que é mesmo. Não é uma prova fácil. A prova em si não é fácil. O conteúdo até é, mas a prova é tensa. Essa é uma questão apenas em inglês. Segundo eles, muitas pessoas têm resultados satisfatórios utilizando plugin de tradução no Chrome, por exemplo. É possível, eu não sei, eu não testei. Fiz a minha prova em inglês. Quando eu analisar o documento, eu vou fazer o documento em português, porque a nossa língua é mais fácil e tudo mais, mas a prova em si é em inglês. Eu não tenho como dizer se o uso do plugin, como eles falaram, é útil ou não. Tem uma outra questão. Quando você tem acesso à questão em inglês, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, nem que é legal, nem que é correto. Mas se você quiser usar o Google ao mesmo tempo de fazer a prova e pesquisar a resposta da questão, em inglês você provavelmente vai achar. Em português, traduzido por um tradutor,
não tenho como garantir isso. Mas, Davi, você usou o Google? Não, de maneira alguma, respondi tudo corretamente. Mas, se de vez em quando eu tivesse que usar o Google, provavelmente o que eu faria é o seguinte: eu não deixaria todas para ser respondidas pelo Google, porque você não tem tempo para isso. São 45 segundos por questão. Você vai ter que responder muita coisa da sua cachola, a maior parte na realidade. Mas você poderia, se fosse o caso, não que eu tenha feito, utilizar o Google nas 2 ou 3 questões que você não faz ideia que você marcou como sendo para revisar depois. Seria possível, você teria tempo suficiente para isso. É correto? Eu fiz de maneira alguma. Mas você poderia fazer. Vamos continuar. Sim, isso é muito legal, tá ligado? Você, eu não sei porque eu cliquei naquilo, estraguei o negócio, tá. Quando você passa nessa prova, tem um site chamado Credly, que é bem legal, ele te dá os seus badges, as suas medalhinhas das coisas que você passou até hoje. O meu, por exemplo, tá aqui. Então, mostra que eu tenho o Scrum Master PSM1. Tô esperando cair em 2 novos badges. A AWS demora brincando 2 dias para liberar os badges dela. Eu tenho 2 accreditations desses de partner para chegar, o de business e o de sales, sei lá, econômico, de economics. PSM1 e o HashiCorp, mesma porcaria. Demorou 2 dias para cair na Credly. Eu sempre achei que talvez fosse um problema da API da Credly. Não é. O meu Scrum eu terminei imediatamente depois, já estava liberado na minha Credly. Então, na verdade, é uma lentidão da AWS e da Terraform. O PSM1 caiu imediatamente. Você não precisa fazer nenhum curso, tá? Isso que eu estou fazendo aqui para vocês, esse vídeo, o próximo vídeo que vai explicar o documento passo a passo e aquele simulado que você pode fazer lá na página do Mikhail é basicamente suficiente para vocês passarem na prova. Vocês não precisam pagar por absolutamente nenhum curso. Show! Aqui é que tá a jogada. Tá vendo esse Practice Exam simuladinho aqui? Simulado mesmo. Esse aqui é o oficial, desculpa, do Scrum.org. Se a gente abrir essa página, tá vendo esse Start Assessment aqui? Mesma coisa lá da página do Mikhail, para começar a prova. Se a gente entrar nisso aqui, vocês vão ver que ele vai te dizer algumas instruções. Número de perguntas são 30, então essa prova simulada do próprio Scrum.org, ela é menor do que a original. O original são 80 questões, aqui a gente só tem 30. Uma outra coisa importante é que você tem 30 minutos para fazer, ou seja, você tem 1 minuto por questão, ao contrário da original, que são 45, tá bom? E deve ser terminada em one sitting, ou seja, uma vez só, sentou a bunda, faz do começo ao fim. Não é isso que eu acabei de ver ali atrás, tá? Eu tava tentando abrir uma outra aba e eu vi que ele recomeça. Ele tem algum cookie que fica no teu navegador. Mas 30 questões, cara, faz de uma vez só. Beleza? Então é isso. E para passar 85%, que é a mesma coisa da prova original. Se a gente continuar, ele está dizendo que você não pode reproduzir, distribuir ou transmitir. Então eu vou dar um blur aqui nessa questão. Vocês não vão ver a questão, tá bom? Simplesmente para poder... Eu tô aceitando isso, então eu não vou pisar na bola. Mas se a gente iniciar aqui, tá vendo esse layout? Essa é a prova, é o que vocês vão ver na hora de fazer a prova. Vocês vão ver algo como isso aqui. True ou false? Blá 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 blá. True. Poxa, não tenho certeza se é. Vem aqui nessa bandeirinha que para daltônico é uma porcaria, porque eu não consigo saber se ela tá clicada ou não. Eu tenho que clicar várias vezes até conseguir ver uma hora que ele fica um pouquinho mais escuro. Eu acho que tá clicado agora. Legal, vamos para a próxima. Blá 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 blá. Legal. Também não sei, vamos para a próxima. Aqui em cima a gente tem esse botãozinho, ver todas as questões. Se a gente clicar aqui, ele vai te mostrar que todas que estão marcadas, só um momentinho, como eu não cliquei próxima, ele não aparece para mim. Pronto. Se eu clicar aqui agora, a gente vai ver que tanto a 1 quanto a 2 está marcada aqui, ó. Tá vendo? Tem essa bandeirinha. Essa cor eu consigo ver. Então a gente sabe que quando chegar no final da prova, eu terminar, eu tenho que voltar nelas e revisar, porque eu não tinha certeza.
Isso aqui é exatamente igual à prova. Quando chegar no final, esse next vai virar finalizar. Quando você clicar, você vai ver um resultado. Como é esse resultado? Sim. Esse é um screenshot da minha, tá bom? A gente vai ver exatamente dessa forma, onde você vai ver se você passou ou não, dependendo da tua porcentagem aqui, tá? Curiosamente, em nenhum lugar da página aqui você vê em verde grandão dizendo passou ou reprovado, sabe? É meio estranho. Tem esse feedback aqui, mas quando você passa numa AWS, por exemplo, ele te mostra em verde best. Acredito que em vermelho deve ser failed. Eu não falei em nenhuma até agora, mas imagino que deve ser. Aqui ele só te dá esse feedbackzinho bunda aqui dizendo congratulations. Legal? Deixa eu dar um zoom aqui em cima. Pronto. Então, a gente vê PSM1, 97,5. A duração foi de 1 hora e 2 segundos. Esses 2 segundos, na verdade, ele termina a prova em 1 hora. Acho que esses 2 minutos foi só o tempo de bater no banco de dados e ele gravar. Interessante aqui na minha, se vocês olharem, é que a gente tem isso aqui, ó, feedback. Não, perdão, esse aqui de cima, nota. Tá vendo? O teste foi automaticamente finalizado quando o tempo limite foi atingido ou foi tentado reiniciar a prova quando não era permitido tempo ou horário. É basicamente tentar reiniciar depois. No meu caso, o correto é que eu realmente foi finalizado quando o tempo foi atingido. O que acontece? Você está apertado de tempo. Eu não me preocupei mais. A partir do momento que eu respondi todas, voltei, revisei as minhas perguntas uma a uma, eu comecei a olhar questões para ver se de repente alguma coisa ali eu tinha dado um peido mental e respondido a coisa errada. E fui. Até acabar o tempo. Quando acabar o tempo, ela fechou sozinha. E eu fui aprovado. Então não se preocupe em finalizar a prova antes do tempo terminar. De repente, se eu deixar finalizar, a prova vai ser cancelada. Não. Deixa estourar o tempo, dane-se. Não é problema nenhum. Você não precisa finalizar antes do relógio chegar em 0. Por isso que apareceu aquela nota. Porque eu deixei meu tempo terminar. Tava lendo a questão e olhando coisinha. Nem olhei o tempo. E plup, fechou sozinho. Ok? Mas eu já tinha respondido tudo. Show. E aí você tem o seu feedback. Parabéns. Seu score demonstra que você tem um conhecimento, um entendimento fundamental do Scrum, eventos, artefatos, rules, blá 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 blá, descritos no Scrum Guide. Mentira, porque tem um monte de perguntas que não tem nada a ver com o Scrum Guide. Mentira, ordinário. E agora? Mas é isso, ok? Deixa eu fechar isso aqui porque eu não quero poluir, porque a única imagem que eu tenho é aquela. Legal. E é exatamente isso. A prova é essa tela. Show? Eu acho que com isso a gente já ficou bem claro como é a prova. É aquilo. A única diferença é que são 45 segundos por questão. Então corre, meu. Lê. True. Próxima. Não tem muito tempo para ficar naquela de... Então, mas pode ser que eles estejam querendo dizer sobre isso e não sei o que. E se você fizer isso na questão fácil, quando chegar na questão difícil, onde tu realmente precisa fazer isso, tu não vai ter tempo. E aí, você rodou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo longo, mas acho que para quem quer fazer essa prova, extremamente explicativo. Eu acho. Se não foi, por favor, me avisem nos comentários. E eu vou tentar fazer um vídeo melhor. Eu vou fazer agora, ou nos próximos dias, um vídeo falando parágrafo por parágrafo do Scrum Guide, tá? Já vai ser ótimo para pelo menos vocês estudarem também para a prova. Beleza? Se gostaram, por favor, deixem um joinha. Se não gostarem, deixa um dislike. Não se esqueçam de se inscrever no canal ou de confirmar caso vocês estejam se desinscrevendo porque não gostaram do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que deve sair em breve. Valeu!